O evangelho desta Santa Missa se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os espancaram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente toda a nossa vida. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus tem para cada um de nós uma aliança. Deus quer fazer aliança com o seu povo. Deus se propõe. Deus não se impõe. Jesus, ele trouxe uma proposta do Pai para cada um de nós. Nós não precisamos, e não é a nossa missão, eu como padre, você como leigo, ficarmos preocupados, tristes e angustiados pelas pessoas que não têm fé, pelas pessoas que não oram, pelas pessoas que não creem. Porque se fosse obrigado ter fé, se fosse obrigado seguir Jesus Cristo, se fosse obrigado frequentar a igreja, a nossa preocupação seria trazer todos na marra aqui para dentro, e seríamos firmes com aqueles que aqui não estão, não frequentam ou não professam a fé. Mas quando você entende que a festa está pronta e que nós somos convidados e não obrigados, ao invés de você ficar chateado
por aqueles que não têm fé, você passa a agradecer a Deus pela sua fé, porque você aceitou o convite. Deus se propõe, Deus não se impõe. Quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, e a cada um de nós hoje, Ele não disse que todos devem segui-lo, mas Ele foi bem claro: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que a perder por minha causa, este sim a salvar, vai salvá-la. Se alguém quiser me seguir. Há pessoas que não querem. O evangelho que nós escutamos, Jesus ele conta mais uma parábola. Parábola é uma história, uma analogia, um exemplo. Para nós entendermos as coisas do céu, Jesus compara com as coisas da terra. E o evangelho deste domingo fala de uma festa de casamento preparada pelo rei para o seu filho. Ele envia empregados, mas os convidados não quiseram ir. Para você entender esta parábola, vamos mostrar o que está escondido na letra do texto. Primeiramente, quem é o rei que prepara a festa? É Deus Pai. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. Qual é o casamento? A aliança que Deus faz com a humanidade. Quem são os empregados? Os profetas e mensageiros de Deus. Quem são os convidados? Neste contexto, as lideranças do povo, sumos sacerdotes e os anciãos. Então Deus enviou Jesus Cristo para fazer aliança com o povo, e esta aliança foi preparada pelos profetas e mensageiros que eram bocas de Deus. Mas o judeu, o sumo sacerdote, os fariseus, os anciãos não quiseram ir. Note que é uma proposta. Os empregados, em nome do rei, foram convidar para a festa de casamento, e eles não quiseram ir. E o texto vai dizer que cada um deu uma desculpa. O rei fica indignado, mas a festa está pronta e o casamento precisa acontecer. Qual a atitude deste rei? Ele chama os empregados, ele diz assim: aqueles que foram convidados não foram dignos de estarem aqui. Então saiam pelas ruas, vão até as encruzilhadas e chamem para a festa todos que vocês encontrarem, porque haverá sim o casamento. Os empregados fizeram, foi encontrando o povo na rua, foi levando todo mundo para o castelo. A sala ficou repleta. Aqui tem um detalhe que a gente lê o texto e não vê um ponto principal que Mateus nos traz. Quando diz no versículo 9, encruzilhadas dos caminhos, é onde termina a rua e começam as estradas para a zona rural. O que significa encruzilhadas de caminho? A periferia. As pessoas que estão longe do castelo e dificilmente seriam convidadas para uma festa de casamento num castelo. Não sei se você já assistiu algum filme medieval, onde existe o castelo com toda a casa real. Em volta do castelo nós temos as casas dos nobres, os generais, os conselheiros reais. Depois nós temos os artesãos, temos os soldados, temos a plebe, que é o povo. Depois temos o muro, a muralha que cerca o reino. E fora da muralha, as casinhas dos colonos, que são aqueles que trabalham na zona rural. São aqueles que não estão no luxo do reino.
Notem que aqueles que estavam próximos do castelo eram, na verdade, longe do rei, e aqueles que estavam longe do castelo foram os que eram próximos do rei, porque foram nas encruzilhadas, terminando as estradas do reino e começando os caminhos da roça, para entendermos bem, é que as pessoas aceitaram o convite, e a sala ficou repleta. A parábola está pronta. A parábola está pronta, que vai do versículo 2 ao versículo 10. Só que aqui nós temos um detalhe. Que tipo de gente estava na sala? Quais as pessoas que foram para a festa de casamento? Mateus, no versículo 10, ele vai dizer: a sala ficou cheia de convidados, maus e bons. Para Mateus, aqui está a imagem da igreja. A igreja reúne todo tipo de gente. Tem pessoas boas, tem pessoas más, mas não cabe a nós ficar apontando ou julgando, mas Deus conhece a nossa verdade. Quando Deus nos olha, Ele sabe se nós temos um coração bom ou um coração ruim, um coração convertido ou um coração pervertido, se nós procuramos a conversão ou se nós procuramos a perversão. Tanto é que Jesus é muito sábio quando ele constrói a parábola. Quando o rei entra na sala, a coisa muda quando o rei entra. Até aí está resolvido o problema. Convidaram os primeiros não quiseram. Convidaram o resto do povo, o povo quis. Sala cheia, comida na mesa, vamos celebrar o casamento. A parábola dá uma guinada quando o rei entra na sala. O rei entra, ele olha para os convidados, e ele vê no meio dos convidados um que não tinha o traje da festa. Aqui você já entende que o rei não está olhando roupa, que o rei está olhando o coração. Porque quem tinha o traje da festa, roupa, eram os convidados. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina uma sexta-feira, 4 horas da tarde, alguém chega aonde você está para te convidar para uma festa de casamento. Qual que é a nossa roupa de uma sexta-feira, 4 horas da tarde? Pelo menos da maioria. Uma roupa de trabalho, não é uma roupa de festa, não é um traje de gala. Não é um dia de semana, no calor que nós estamos, suado, é com essa roupa que o povo foi. Quem trabalhava na roça já estava suado, estava empoeirado. Esse povo todo encheu o salão do rei. Por que Jesus disse que o rei olhou para um e disse: você, como está aqui, sem traje de festa? Como você entrou aqui sem traje? E o rei ainda é bom que ele não condena, ele pergunta. Ele pergunta: amigo, mesmo sem a roupa de festa, o cara é amigo. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Aqui há um segredo no texto. Quem é atento às coisas, com certeza fez uma pergunta, porque eu fiz a pergunta. O rei é Deus Pai. O filho que vai se casar é Jesus. O casamento é a aliança de Deus. Os empregados são os profetas e mensageiros. Os convidados, as lideranças do povo de Israel. O que faltou que não apareceu até agora? A noiva. Como que haverá casamento se tem noivo, mas se não tem noiva? Só que Mateus, no seu escrito, ele brinca com as palavras. E quando o rei diz para o homem: como você entrou aqui sem o traje da festa? Há 2000 anos atrás, a roupa da noiva era chamado de traje de festa. Então aqui você entende quem é a noiva. A noiva somos todos nós. A noiva é a humanidade.
A noiva é a igreja. Deus preparou tudo para que nós pudéssemos estar unidos intimamente ao coração de Jesus. Mas muitas pessoas não quiseram, muitas pessoas não querem. Então Deus os convidou. Os escolhidos não aceitaram, então convide os pagãos. Os judeus não quiseram, chame os pagãos. Só que nós precisamos ter o traje de festa. E qual é, meus caros, a roupa que Deus espera que você tenha e que eu tenha? É a veste da conversão, a veste da verdade, do arrependimento, da intimidade com as coisas de Deus. Sem a veste da conversão, para ficar mais fácil para entendermos o que é essa tal conversão, é mudança de vida. Largar aquilo que é ruim, passar a praticar aquilo que é bom, sair das trevas e vir para a luz, sair de uma espiritualidade rasa para uma espiritualidade profunda. E é interessante que quando o rei pergunta para o homem: como que você está aqui sem roupa de festa? O cara podia ter falado: ah, majestade, eu estava capinando, trabalhando. O cara não fala nada. Não há resposta. Mas o homem nada respondeu. Por que o homem não respondeu nada? Porque a pessoa que está errada, você não precisa dizer que ela está errada, ela sabe que está errada. Nós podemos fingir que está tudo muito bem, nós podemos fingir que esse é o estilo de vida que me faz feliz, mas lá dentro a nossa consciência não nos deixa em paz, acusando-nos do erro, da não mudança de vida e da não conversão. Meus irmãos, qual é a festa de casamento? Que todos são convidados. A Santa Missa. A Santa Missa. Todos nós somos convidados a fazermos aliança com Jesus em cada Eucaristia que participamos. Tem uma piadinha, não é nem uma piadinha, acho que tanto por repetiu nem graça mais tem, mas todo mundo fala isso. Por que cachorro entra na igreja? Todo mundo fala, porque encontrou a porta aberta. Piadinha velha. Mas vai me dizer que é mentira. As portas da igreja estão sempre abertas a todos que a procuram, mas nem toda pessoa que a procura quer vestir o traje da festa. Há muitas pessoas que querem até não caiam se você está em pé. Há muitas pessoas que querem que a igreja aprove pecado, que a igreja abençoe pecado. Meu filho, nós precisamos ter o traje de festa, porque não basta entrar na igreja se nós não queremos mudar de vida, se nós não queremos conversão. Esse rei vai dizer para aquele que não tem o traje: amarra o pé, amarra a mão e joga lá fora. Como que você quer ficar dentro se comportando como os que estão fora? Meus irmãos, o convite é para cada um de nós. Nós que aqui estamos no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha todo domingo, nós escolhemos estar com Jesus nesta grande festa de intimidade do céu e da terra, onde Deus continua fazendo aliança conosco através de Jesus Cristo. Nós viemos para a festa de casamento, mas precisamos estar com o traje de festa, desejosos de mudar de vida, desejosos de fazer a coisa certa, desejosos de agradar o coração de Deus. É por isso que a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 25, 6 a 10, vai dizer o que Deus tem reservado para aqueles que vieram para a festa, para aqueles que querem intimidade com Deus. Deus tem um projeto de felicidade para a humanidade. Deus tem um projeto de felicidade para mim e para você. Mas eu não entendo o que se passa na cabeça de certas pessoas
que acham que se elas estiverem com Deus, elas serão tudo menos felizes. E é o contrário. Quanto mais longe de Deus você está, menos feliz você será. Você pode estar iludido com as coisas do aqui e do agora. Você pode estar hipnotizado com alguém, com uma situação, com um bem material, com a posição social, mas isso não sacia o coração, isso não lhe dá traje de festa, isso não lhe coloca dignamente dentro do casamento de Cristo com a igreja, de Cristo com a humanidade. Deus quer fazer aliança conosco, Deus quer fazer aliança conosco, mas é preciso vestir o traje de festa. É preciso buscar todos os dias este caminho de santidade. É um caminho proposto para cada um de nós. O caminho é o mesmo, mas a maneira de caminhar depende do nosso estado de vida. Eu sou chamado a ser santo no estado presbiteral, sendo padre. A minha santidade passa por um outro caminho. O casal é chamado a ser santo no matrimônio. O matrimônio é o caminho de santificação do casal. Na sua profissão, você é chamado a ser santo onde você exerce as suas habilidades, seus conhecimentos, seus dons e talentos. O caminho é o mesmo, é ser santo, mas a maneira de caminhar tem a ver com o nosso estado de vida. Por isso que a sala ficou repleta de pessoas diferentes, mas que estavam ali para a mesma coisa, a festa de casamento. Nós temos o Monte Sião, que é citado aqui na primeira leitura. Não sei se todos sabem, mas o Monte Sião é onde foi construído Jerusalém. Jerusalém está sobre um monte, e este monte é o chamado Monte Sião. E o Senhor quer dar, o Senhor quer oferecer para todos os povos um banquete. É a festa de casamento. Foi lida aqui a primeira leitura. O Senhor dará a todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Era o melhor que existia naquela época. Isaías coloca na leitura. E é interessante, claro que não é o nosso contexto, mas o contexto bíblico. O casamento judaico, que durava uma semana, quando você ia para o casamento, durante a festa, você recebia vários presentes. Não é uma festa barata, não é? Em vez de você levar o presente para a noiva, você está ganhando o presente. Isso era normal para o judeu. Está lá no meio da festa, aí distribuíam pequenos frascos de perfume. As mulheres ganhavam e passavam a ficar cheirosas. Presente. Distribuíam vidros de óleo puro de unção, quer dizer, desejando de vida, saúde. Um passava o óleo no outro. Serviam vinhos muito finos, e algumas taças eram de presente para os padrinhos, taças de cobre, taças de prata. Era uma festa muito cara. Então aqui Deus também irá distribuir presentes. Quais os presentes que eu recebo quando eu escolho ir à festa de casamento? Quando eu escolho estar com o traje de festa? Quando eu escolho ouvir a palavra de Deus? Olha os presentes aqui. Ele removerá neste monte a teia que tinha envolvido as nações. Ou seja, o pano, a proteção, aquilo que impede você de receber tudo que pode vir do céu. Deus tirará isso. Eliminará para sempre a morte e enxugará a lágrima de toda a face. Meus irmãos, quem não quer isso? Quem de nós não deseja ter as lágrimas do rosto enxugadas por Deus? Precisamos confiar nele, precisamos estar com ele, precisamos criar raízes em Deus. Eu li um poema um dia desse, eu não sei se o nome do poema é esse, mas chegou para mim, chamado O Homem Moderno.
E o texto não fala a palavra homem, nem mulher, nem uma vez. O texto trabalha o tempo todo com plantas. E no final do texto, eu entendi o texto, você entende no final, que o autor do poema, não me recordo quem, ele vai dizer que o problema hoje é que as pessoas não têm raízes. As pessoas têm muitas folhas, muitas flores, quer ser muito grande, mas não tem raiz. Aquilo que ele diz no poema, que é falta de intimidade, para nós cristãos é falta de espiritualidade. Nós precisamos criar raízes em Deus. E olha a profissão de fé: este é nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Ele é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Olha a festa aí. Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Eu não estou aqui questionando o pregador A, B ou C. Mas há certas pregações que elas ficam presas na consequência e elas não vão à essência. Não adianta, meus irmãos, eu estou falando como sacerdote, e talvez tenha alguém me assistindo que seja também um pregador da palavra, seja sacerdote, tem outro cargo na igreja. Não adianta você pregar para o povo obediência. Obedeça a Deus, siga o mandamento de Deus. Entra no ouvido e sai no outro. Porque obediência não é essência, é consequência. Qual é a essência? Não é obedecer, a essência é conhecer. Então nós devemos levar o povo a conhecer Jesus Cristo, através da sua palavra, através dos seus gestos, dos seus milagres, das suas parábolas. E quando eu conheço o Senhor, quando eu me entrego ao Senhor, qual é a consequência? Obedecer a sua palavra. Então a obediência a Deus, ela é consequência da experiência de Deus. É por isso que o Salmo traz o Salmo do bom pastor, o Salmo do pastor, o Salmo mais conhecido na Bíblia. É um salmo de confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem está falando isso? É ovelha do rebanho dele. Vamos entender o salmo. Não tem tempo de aprofundar o salmo, mas só para você entender isso, aí o restante todo você entende. A ovelhinha olhou para o pastor e disse assim: aquele é bom pastor, nada me faltará, então eu vou ser ovelha dele. A sequência não é essa. A sequência é: porque ela é ovelha dele, ela pode dizer: ele é o meu pastor e nada me faltará. Você nota que é uma experiência. A ovelha escolheu estar com ele, para que com ele ela possa ter prados e campinas verdejantes, ela consiga descansar, ela tem água fresca, ela tem a força restaurada, ela passa num vale escuro, ela não tem medo, prepara uma mesa, põe vinho, unge, vontade. Você entendeu que tudo isso, o salmo todo é consequência de alguém que se deixa conduzir. Aqui está, meus irmãos, o problema da sociedade atual e das pessoas que estão na igreja hoje. As pessoas querem conduzir a Deus, e as pessoas não se deixam conduzir por Ele. Põe uma coisa na tua cabeça: o pastor é Ele, nós somos rebanho, nós somos ovelha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E olhando a vida de muita gente, como tem faltado.
Como tem gente que está levando uma vida de pindaíba, rezando todo domingo, frequentando a igreja todo domingo, porque a pessoa não se deixa conduzir, ela quer conduzir. Qual é a melhor oração que nós podemos fazer? A oração da entrega. Jesus, Maria e Paulo, os três rezaram a mesma coisa. Jesus disse no Getsêmani: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, me conduza, faça o que o Senhor quiser. Maria na anunciação: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Me conduza, Senhor. Eu digo sim, me conduza. Depois Paulo: Senhor, indo para Damasco, ele cai do cavalo: Senhor, que queres que eu faça? Eu não sei, me conduza. Aí sim, quando nós chegarmos neste patamar, nós vamos entender o Salmo: o Senhor é o pastor que me conduz. A minha família é o Senhor que conduz. O meu namoro é Jesus quem conduz. O meu casamento é o Senhor quem conduz. As minhas escolhas, Jesus está me conduzindo. E porque Ele me conduz, não me falta coisa alguma. Talvez você nunca tenha entendido o Salmo assim. Porque as pessoas entendem assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor nada me falta. Não, o Senhor é o pastor que me conduz. Não falta nada para quem se deixa conduzir. E quantas vezes eu e você não perguntamos a Deus o que Ele queria, mas insistimos naquilo que nós queríamos e demos com a cara na porta. A pessoa começa a ir namorar um rapaz, uma moça, ele não reza: oh meu Deus, será que é para mim? Será que lá na frente essa pessoa vai me fazer bem? Eu vou crescer com ela? Vai ser um namoro abençoado? Quem sabe o noivado? Nunca... Não pergunta nada. Eu quero e é essa que eu quero. Aí sem perguntar a Deus começa. Aí lá na frente vem mentira, vem traição, briga, ciúme. Aí a pessoa diz: nossa, se eu soubesse que o final ia ser assim, eu não tinha começado. Meu filho, coloca Deus no início para ser feliz no final. O nosso problema é sempre colocar a Deus no final, depois que já está tudo bagunçado. A pessoa que construiu uma casa, ela deveria ir lá no terreno: oh meu Deus, te consagro esse terreno, comprei com o suor do meu rosto, quero levantar aqui a minha casa, quero construir aqui a minha família, e me ilumina, Senhor, me conduza, para que tudo... Não, a pessoa nem lembra de Deus. Eu quero esse terreno, a minha casa é assim, assim, assim. Aí levanta um mausoléu, aí depois não tem paz, a família não é unida. Aí a lâmpada queima, você troca a lâmpada, a torneira estraga, você arruma a torneira. Aí o cachorro está doente, você vai no cachorro. É um auê, você não tem alegria. Por quê? Não foi conduzida por Deus. Aí eu quero trabalhar ali, é ali que eu vou ganhar tanto. Pergunta para Deus se Ele vai te conduzir para lá. Porque eu conheço muita gente com saúde, feliz, ganhando 1.000. E eu conheço muita gente que está em tempo de ficar doido, ganhando 20.000. Porque não consagrou, porque não se deixou conduzir. Esse é o problema, meus irmãos, de algo que as pessoas falam muito, mas não entendem. Elas falam, mas não entendem. Hoje se fala muito a palavra empoderamento, empoderar-se. Tem até canais de empoderamento feminino. Tudo bem, eu entendo o conceito, mas aqui há um perigo. Ao invés de você dizer tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa fica só no início: tudo posso. Aí não se deixa conduzir, ela quer se conduzir. Aí ela não tem descanso, tudo começa a faltar, ela não tem a força restaurada, ela vive cansada, ela vê um vale escuro, ela se desespera,
é depressão, síndrome do pânico, suicídio, angústia, preocupação. Por quê? Porque ela não se deixa conduzir, ela está conduzindo. Nós precisamos se deixar conduzir. E finalizando, a segunda leitura traz uma palavra que com certeza muitos não conhecem, mas que Paulo descobriu e todos nós precisamos descobrir. É a palavra autarkeia. Autarkeia. O que significa esta palavra? Estado de contentamento, percepção de plenitude interna. Nós temos uma percepção de plenitude externa. Qual é a pessoa feliz hoje? A mídia põe na TV. Qual pessoa é feliz hoje? Vou desenhar para você aqui. Pessoa mora num grande apartamento, pessoa tem um carrão, tem o último celular, ela tem saúde física, de maneira, se puder, ela é bela, aí arruma cabelo, é uma pessoa bonita, ela usa um relógio, o homem, um relógio caríssimo, a mulher com joias. Aí quando você vê uma pessoa, fala, nossa, aquela pessoa é feliz, viu? Aí você vê, pelo jornal, alguns crimes, algumas famílias ricas, a filha matou os pais, aquela família Richthofen, que ficou famoso aí. O que eu escutei muito naquela época? Padre, por que essa menina foi fazer isso? Ela tinha de tudo. O tudo que as pessoas dizem, elas estão no material. E aprenda uma coisa, estou te falando para te ajudar. Todas as vezes, não é algumas não, é todas as vezes que você coloca a sua segurança fora de você, vai terminar mal. Aí eu confio no meu trabalho, aí eu confio no meu salário, aí eu confio no meu dinheiro, aí eu confio no meu carro, vai confiando em só aquilo que está fora de você. Paulo, ele descobriu dentro dele um estado de contentamento, um estado de equilíbrio e plenitude. Autarkeia. Sei viver na miséria, sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver toda e qualquer situação. O segredo. Paulo descobriu o segredo. Tem gente que não descobriu até hoje o segredo. Qual é esse segredo que nós somos chamados também a descobrir? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo? A minha força está em me deixar conduzir pelo pastor. A minha força é ser guardado pelo pastor, é ser alimentado pelo pastor, é ter a minha força restaurada pelo pastor, é ter segurança no vale da sombra da morte com o pastor, para me alimentar da mesa preparada por ele, tomar do cálice preenchido por ele, ser ungido com o óleo dele, para que misericórdia e bondade me sigam todos os dias desta vida, e para que eu possa habitar na casa do Senhor pelos séculos dos séculos. Será que nós já descobrimos este segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus proverá. O meu Deus proverá. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Meus irmãos, resumindo tudo isso desta pregação deste domingo, qual que é a palavra central de tudo aquilo que eu disse no Evangelho, na primeira, Salmo e segunda leitura? A palavra é intimidade. Ou nós temos intimidade com Deus, ou nós não temos intimidade com Deus. Não tem mais ou menos, não. Não existe mulher meio grávida. Ah, padre, eu estou meio grávida. Por que é isso, minha filha? Como que é uma mulher meio grávida?
Tem coisas que não tem meio, não é aquilo que Jesus disse: quem comigo não ajuda, dispersa. Quem não está comigo, contra mim está. Não tem meio termo. Ou você tem intimidade com alguém ou não tem. Você só leva para dentro da sua casa quem você tem intimidade. O rei, quando nos convida para a festa do casamento, o que ele está me dizendo? Eu quero intimidade com você. Eu quero levar você para o alto do monte, para te fazer grande. Mas você tem que descobrir o segredo. O segredo é a força de Cristo em você. Tinha uma ovelhinha que participou de uma missa, e ela aprendeu que a força dela viria de Cristo, e que Deus provê, e que Deus proverá, e que a misericórdia jamais faltaria. E esta ovelhinha, um pouco distraída, foi passeando, subiu um monte, desceu outro, pegou um riachinho, pegou uma estrada. Quando ela se deu conta, ela estava sozinha. O rebanho não estava com ela, o pastor não estava com ela, mas ela trazia no coração os ensinamentos. Ela entrou no descampado, ela viu lá embaixo uma árvore, estava muito sol, e ela foi então ficar debaixo da árvore. O problema é que no descampado, uma ovelhinha branquinha debaixo de uma árvore chamou a atenção de quem? Do lobo. O lobo, lá do alto, viu a ovelha, já começou a babar, e ele então olhou e pensou: é o meu almoço. Ele começou a descer em direção da ovelha. A ovelha, quando viu o lobo, disse: correr eu não dou conta mais do que ele. Lutar não é da minha natureza. Deus provê, Deus proverá. E ela começou a rezar: oh meu Deus, me ilumina. Como que o Senhor vai me salvar desse problema? Como que eu vou viver perante este problema? E ela ouviu no coração dela: primeira coisa, dê as costas para o problema e confie em Deus. Ela acreditou nisso. Ela saiu debaixo da árvore, virou de costas para o lobo e continuou a rezar. Aí ela sentiu no coração dela: abre os olhos, a solução está perto de você. Quando ela abriu os olhos e olhou para baixo, ela viu perto dela uma ossada, um esqueleto de um lobo. Parece que morreu um lobo ali há muito tempo, ficaram os ossos. E à medida que aquele outro lobo foi chegando, ela sentiu no coração dela, era o Espírito Santo, né? Morde um osso desse. De ovelhinha não come carne, não come osso, só grama. Mas ela ouviu, ela se deixou conduzir, e ela pegou um osso e ficou mordendo o osso. O lobo já olhou meio estranho, e a ovelhinha disse alto assim, de costas para o lobo: que delícia, acabei de comer um lobo, mas com a fome que eu comia outro. O lobo parou e pensou: ô louco, essa ovelha tá maluca, eu tô fora. O lobo rapou fora e foi voltando para a mata. Só que nessa árvore tinha um macaquinho. O macaquinho olhou e falou assim: ah, ovelha, você enganou o lobo. A mim você não engana não. Eu vou contar para o lobo o que você fez. O macaco desce da árvore, não tinha nada com a história, né? O macaco é o palpiteiro, não tinha nada com a história. Ele desce da árvore e vai correndo atrás do lobo. Chegando no lobo, ele fala: ó, a ovelha te enganou. Onde você já viu ovelha comer carne? Uma ovelha matar um lobo? Aquilo lá é para você correr, trouxa. Vai lá e come ela. Olha o tamanho da ovelha, está gorda. O lobo: então é isso? Antes eu ia só comer, agora eu vou maltratar. Macaquinho, sobe aqui na minha cacunda, que eu te dou a carona até lá embaixo. E o lobo voltou correndo com mais fúria ainda. A ovelha olhou e disse: meu Deus do céu, o que será? O Espírito Santo sobrou no coração dela: se deixa conduzir, se deixa conduzir. Fique na mesma posição que você estava, dê as costas ao problema. Ela confiou, ela deu as costas. O Espírito Santo falou com a ovelhinha: coloca outro osso na boca, fica chupando. Eu já não questiona, se deixa conduzir. Ela colocou outro ossinho e ficou lá, tremendo de medo. Quando o lobo estava próximo, o Espírito Santo inspirou a ovelhinha. Ela disse assim:
Já faz uns 10 minutos que eu mandei aquele macaquinho buscar o lobo, e o macaquinho enrolou e não buscou. Aí o lobo parou e falou: você é macaco safado, você até me colocando na boca da ovelha. O lobo deu uma coça no macaco, quase que matou o bicho, e está correndo até hoje. E a ovelhinha feliz pode dizer: o Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. Meus caros, eu não quero falar nem da ovelha nem do lobo, porque você entendeu a história, é muito simples de entender. Eu vou encerrar só com essa aqui, viu? Fica de olho, quem são os macacos que estão na árvore da tua vida? O problema da história é o macaco. Tem muita gente na sua vida que está atrapalhando o seu progresso espiritual. Você confia em Deus, você quer ter uma vida de oração, você quer ter intimidade com Cristo, mas o macaco fica só espalhando cisânia para você se estar mal. Então nós não precisamos nos afastar apenas de pecado. Às vezes nós precisamos nos afastar de pessoas, porque quem é macaco na nossa vida sempre nos conduz à morte, e o pastor e o Espírito é que nos conduz à vida. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada, que ela nos faça experimentar o carinho, o cuidado e a proximidade do pastor. E todas as vezes que enfrentarmos problemas na vida, como esta ovelhinha enfrentava o lobo, que nós possamos ouvir dentro de nós o nosso coração e possamos dizer como São Paulo: eu sei viver na fartura, eu sei viver na miséria, porque eu descobri o segredo em ser grato em qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.